Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Rosa. A noite estava particularmente fria e silenciosa quando finalmente cruzei a porta daquela mansão, agora vazia e cheia de memórias que pareciam ecoar nos corredores. Era estranho estar ali sem meus pais. Tudo ainda cheirava a eles, do perfume doce de minha mãe que parecia encravado no veludo do sofá e a essência amadeirada de meu pai, impregnada nas estantes de livros do escritório. Mas a casa, tão imponente e imutável, era agora um espelho de solidão, um monumento ao vazio deixado por eles. Meu marido se movia pela sala de estar com uma expressão fechada, talvez incomodado com o peso daquela herança, tão cheia de significados que ele nunca entenderia completamente. Eu observava a expressão dele, tentando buscar algum sinal de conforto ou compaixão em meio ao luto que me consumia. Entretanto, seus olhos vagavam pelas paredes, frios, como se estivesse mais interessado na opulência dos móveis do que no peso emocional que cada peça carregava. Já tínhamos passado por tantas fases juntos, ou ao menos eu achava que sim. Ele era tudo o que eu pensava precisar: estabilidade, uma presença firme que me manteria ancorado em meio às tempestades da vida. Mas, aqui, no meu lar de infância, comecei a sentir que algo estava fora de lugar. Como se ele fosse o intruso no espaço sagrado. Talvez fosse o luto me transformando, tornando-me mais sensível a cada olhar, a cada gesto, mas comecei a perceber um certo desconforto sempre que ele cruzava os olhos com os meus, e isso me deixava em alerta. Estava tudo certo para que a mudança fosse tranquila. A ideia era organizar o que restava, encaixotar as lembranças mais frágeis, mas parte de mim não queria tirar nada do lugar. Cada móvel, cada quadro, carregava pedaços da minha história, histórias que eu queria preservar. A mesa da sala de jantar, por exemplo, era o centro das noites de domingo, quando meus pais e eu nos sentávamos para ouvir os causos do meu pai, sempre contados com gestos exagerados e risadas soltas. Agora, aquele espaço parecia me envolver em uma saudade silenciosa, tão palpável que parecia prender o ar. Meus passos me levaram ao andar de cima, onde, na suíte dos meus pais, ainda havia roupas deles no armário e o travesseiro de minha mãe que guardava marcas de suas noites mal dormidas. Pensei em como eles sempre se preocuparam com meu futuro, com o que me dariam para me proteger do mundo. E agora, eu herdei não só a casa, mas todo o fardo daquilo que ela representava. Era uma responsabilidade e uma honra. E, com meu marido ao meu lado, deveria ser mais fácil enfrentar esse recomeço, mas algo na forma como ele agia, como olhava para tudo ao redor, me deixava cada vez mais inquieta. A noite caiu e nos sentamos para jantar. Ele parecia distraído, alheio ao meu esforço de trazer normalidade àquela nova fase, o que aumentou minha irritação. Puxei conversa, tentei falar sobre as coisas que estavam por vir, sobre nossa vida ali, mas ele só balançava a cabeça, murmurando respostas automáticas, como se o som das palavras importasse menos do que o próprio silêncio. Era como se estivesse longe, talvez até interessado em algo que eu não sabia. Quando terminamos o jantar, ele saiu da mesa com uma desculpa qualquer e foi para a sala, onde começou a observar alguns dos objetos da casa. Eu segui, tentando acompanhar seu raciocínio, mas ele parecia mergulhado num pensamento que excluía completamente a minha presença. Fiquei ali, parada, enquanto ele passava os dedos pelos móveis, pelo contorno dos quadros, e imaginei o que poderia estar acontecendo em sua cabeça. Não se apegue tanto às coisas, Cosa. Ele disse, por fim, com uma voz suave, mas quase crítica, que me pegou de surpresa. Suas palavras ecoaram por todo o meu ser, como uma brisa gelada, trazendo o questionamento que tentei afastar desde o dia em que perdi meus pais. Será que ele entenderia mesmo o que essa casa significava para mim? Mais tarde, quando me deitei na cama, a mesma em que dormi quando era criança, de onde via meus pais me embalarem em seus braços depois de um pesadelo, me senti vulnerável como nunca. Agora, a companhia do meu marido ao meu lado parecia tão fina quanto um fio de seda prestes a arrebentar. Tudo o que eu queria era encontrar abrigo em alguém, alguém que compreendesse o peso desse lar, o peso dessa herança e das lembranças que ele guardava. E a pior parte era a incerteza. Na manhã seguinte, eu já tinha decidido que enfrentaria um dia diferente.
Nada de ficar presa às lembranças, nada de me deixar consumir pelo peso do luto. A casa precisava de mim e eu precisava começar a organizá-la. Enquanto tomava meu café, fazia uma lista mental das coisas que queria resolver, organizar os móveis, limpar o escritório do meu pai e talvez, se tivesse coragem, começar a olhar as fotos antigas que estavam guardadas na gaveta do corredor. Tudo estava claro na minha cabeça, mas meu marido se mostrou alheio a qualquer plano, saindo sem dizer aonde ia, com aquele ar de quem se importa pouco com o que está ao redor. Porém, mal tive tempo de aproveitar a solidão planejada. Por volta do meio-dia, o som de uma porta se abrindo e vozes animadas ecoou pela sala. Meu coração quase parou, e eu gelei ao reconhecer aquelas risadas, as vozes esganiçadas que tanto me incomodavam. Vera, minha sogra, seguida de duas tias do meu marido e uma prima distante, surgiram na entrada, carregadas de malas e sacolas. Olhei incrédula para a cena que se desenrolava diante de mim. Elas não se anunciaram, não ligaram, não perguntaram nada. Apenas entraram, como se fossem donas do lugar. E o olhar de Vera, com aquele sorriso enviesado, era a própria materialização do desconforto. Querida, que bom ver você assim, com tudo isso à disposição. Ela gesticulou para a sala ao nosso redor, os olhos varrendo o ambiente com um brilho de cobiça. Tentei respirar fundo, ainda assimilando o que aquilo significava. Ela passou o braço ao meu redor, me abraçando de maneira ríspida e se afastando rapidamente, como se o contato comigo fosse algo tolerável apenas por poucos segundos. Vera, que surpresa! Ponto que eu disse, tentando controlar o tom de voz. Minha cabeça martelava com perguntas que eu sabia que ela não responderia de bom grado. Não sabia que vocês vinham. Meu marido não mencionou nada. Ah, querida, ele sabia, sim. Era para ser uma surpresa, ela respondeu, sorrindo com um brilho calculado. Além disso, você sabe, somos uma família agora. Era difícil não perceber o tom de posse em suas palavras, o modo como ela parecia insinuar que tudo que me pertencia, de certa forma, pertencia a eles também. As tias não demoraram a começar a circular pela casa, analisando cada canto como se fossem avaliadoras de algum programa de decoração. A prima distante, uma jovem que eu mal conhecia, folheava livros antigos que estavam no escritório do meu pai, e com uma risada infantil, comentou com Vera como tudo parecia um cenário de filme de época. Elas riam, como se estivessem em um passeio turístico, alheias ao significado que cada objeto, cada móvel e cada centímetro daquele lugar tinha para mim. O mais impressionante era que ninguém parecia se importar com minha expressão de surpresa, ou talvez de desgosto, que eu tentava inutilmente esconder. Ao contrário, minha sogra não perdeu tempo em se acomodar na poltrona mais confortável da sala, os olhos percorrendo o ambiente com aquela curiosidade ansiosa que me incomodava profundamente. Então, Rosa, como você pretende administrar tudo isso? Ela perguntou, indicando a casa com um gesto de mão. A pergunta me pegou desprevenida. Que tipo de pergunta era aquela? Eu franzi o senho, sentindo uma onda de irritação ao perceber que ela esperava, de alguma forma, se envolver na administração do que era meu por direito, da casa que eu tinha herdado dos meus pais. Era uma ideia absurda, mas ao mesmo tempo, havia um tom de expectativa na voz dela, algo que me fazia questionar seus reais motivos para estar ali. Eu tenho alguns planos, Vera, respondi, tentando manter a voz firme. Esse lugar significa muito para mim e pretendo honrar isso. Era minha maneira de deixar claro que não precisava da interferência dela, mas ela pareceu ignorar a mensagem. Ao longo da tarde, cada cômodo da casa foi tomado por elas. Roupas, joias, objetos de decoração, tudo foi motivo de análise e comentários. Em um dado momento, uma das tias até me perguntou sobre o valor de alguns móveis, insinuando que seria uma boa ideia vender. Meu estômago revirou. A audácia delas era inacreditável. Como se não bastasse, Vera, fingindo casualidade, disse, sabe, Rosa, uma casa dessas dá muito trabalho. Talvez você precise de ajuda para cuidar de tudo. A insinuação estava clara como o dia. O plano dela parecia, aos poucos, se revelar como uma névoa que se dissipava.
Ela queria plantar a ideia de que aquela casa era grande demais para mim, que eu não conseguiria manter tudo sozinha, que ela, com sua experiência de vida, seria a pessoa ideal para ajudar a administrá-la. Eu conhecia Vera o suficiente para saber que cada palavra que saía de sua boca era milimetricamente calculada. Passei o resto do dia em silêncio, tentando absorver a situação, tentando entender como aquele cenário havia se tornado uma invasão completa. Eu observava cada um dos movimentos delas, os comentários, as insinuações, os olhares cobiçosos. Meu marido, que finalmente apareceu depois de horas fora, não parecia nem um pouco surpreso ao vê-las ali, e seu rosto, ao contrário do que eu esperava, trazia uma expressão de satisfação, como se tudo estivesse perfeitamente de acordo com um plano que ele já conhecia. Eu tentei, desesperadamente, manter a calma. Mas dentro de mim, um alarme soava, um alerta de que alguma coisa estava errada, profundamente errada. A noite caía pesada naquela casa. Em outros tempos, o cair do sol era um convite ao descanso, ao recolhimento e à paz. Mas naquela noite não havia paz. Havia apenas um turbilhão de emoções que se misturava ao luto recente e às suspeitas cada vez mais sombrias que pairavam sobre mim. A presença de Vera e de sua família transformou o ambiente familiar em um cenário de tensão e traição. A quietude dos cômodos, antes tão acolhedora, agora parecia sombria e sufocante. Meu corpo sentia o peso daquela desconfiança, o aperto no peito que me acompanhava desde que elas haviam cruzado a porta de entrada como se fossem as novas proprietárias. Eu estava deitada, mas o sono me escapava. Cada vez que fechava os olhos, as imagens do dia, os sorrisos presunçosos de Vera e os olhares de cumplicidade entre ela e meu marido voltavam a me atormentar. Decidi, então, que precisava de respostas. Se havia uma trama oculta, e eu sabia, no fundo do meu coração, que havia, eu precisava descobrir até onde eles estavam dispostos a ir para arrancar de mim o que me era mais precioso. Eu me levantei devagar, tentando não fazer barulho. O coração batia forte, a adrenalina correndo em minhas veias, enquanto eu deslizava pela casa escura, quase como uma intrusa no meu próprio lar. Foi então que ouvi vozes abafadas. Com o silêncio que só a noite proporciona, a conversa entre Vera e meu marido se tornava cada vez mais clara conforme me aproximava do corredor. Inclinei-me, cautelosa, e pude ver os dois parados perto da entrada da cozinha, os rostos próximos, como conspiradores em um segredo sujo. Ele falava baixo, mas com um tom que eu jamais havia ouvido antes. Havia algo frio e calculado em sua voz, algo que me fazia questionar como eu não percebera antes o quão pouco conhecia. O plano funcionou, mãe. Rosa nunca desconfiou de nada. Ele sussurrou, e as palavras pareciam facas cortando o ar. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. O plano, eles haviam elaborado um plano desde o início, e tudo que eu acreditava ser genuíno e verdadeiro no meu casamento estava agora desmoronando diante de mim, como um castelo de cartas exposto a uma tempestade. Vera deu uma risadinha baixa, e eu pude vê-la tocar no braço dele com aquele ar de falsa benevolência que ela sempre usava. Amanhã, passaremos para o próximo passo. Ela disse com uma voz calma, como se falasse de algo cotidiano e banal. O olhar dela tinha um brilho perigoso, algo que eu nunca havia percebido antes, ou talvez apenas tenha ignorado. O coração me batia tão rápido que temi que eles ouvissem, mas meu corpo estava preso naquele corredor, incapaz de se mover. Eu estava congelada, paralisada entre a dor e a incredulidade, cada palavra dele se gravando em mim como uma marca a fogo. Quando a conversa terminou, eles se dispersaram. Vera foi até o quarto de hóspedes com a mesma tranquilidade de uma rainha em sua corte, enquanto ele voltou para nosso quarto, deslizando para a cama sem ao menos me dirigir um olhar. Deitei ao lado dele, como se ainda estivesse dormindo, tentando controlar a raiva e o desgosto que explodiam dentro de mim. Eu me senti traída de uma forma tão profunda que era difícil encontrar palavras para descrever. Meu casamento, a confiança que eu depositara nele, tudo era uma ilusão, um jogo sujo onde eu era apenas uma peça a ser manipulada. Minha mente, no entanto, não se deixava vencer pelo desespero. Havia um fio de determinação que crescia a cada segundo, enquanto eu me convencia de que não deixaria aquele plano vil se concretizar.
Naquela noite, enquanto ele dormia, mergulhado em seu sono aparentemente tranquilo, eu permaneci acordada, revivendo cada palavra, cada gesto, cada olhada que Vera lançara ao meu redor, como se já tivesse tomado posse do meu lar, do meu santuário. O que mais me doía era saber que ele, meu marido, havia sido cúmplice desde o início, que ele não só permitia, mas apoiava o plano de sua mãe de usurpar o que era meu. A pessoa com quem eu compartilhei meus sonhos, que deveria me apoiar e proteger, estava pronta para me trair da maneira mais vil e dolorosa. Passei o resto da noite com os olhos abertos, encarando o teto, formulando em minha mente as palavras e os passos que tomaria no dia seguinte. Eu me recusei a cair na armadilha deles. Se acreditavam que eu era fraca, que poderiam me enganar e usurpar o que era meu, então tinham subestimado completamente a mulher com quem estavam lidando. A raiva, antes fria e controlada, tornou-se uma chama intensa em meu peito. Aquela mansão era o legado dos meus pais, era o lar onde fui criada e onde todas as minhas lembranças mais queridas estavam guardadas. Não havia a menor possibilidade de eu permitir que aquelas pessoas sujas e manipuladoras se apropriassem daquilo que significava tudo para mim. A raiva me deu força, transformou-se em uma espécie de escudo emocional, e me senti como se estivesse blindada contra qualquer tentativa de manipulação. O que eles não sabiam era que a peça que julgavam ser a mais fácil de controlar acabara de assumir o jogo. Ao amanhecer, quando finalmente me levantei, estava decidida. Eu enfrentaria Vera, meu marido e qualquer outra pessoa que ousasse desafiar o direito que eu tinha sobre aquela casa. Eles achavam que poderiam me dobrar, que eu cederia ao menor sinal de pressão. Mas eu tinha uma resposta para cada uma de suas mentiras, e no momento certo, tudo seria revelado. Enquanto descia as escadas naquela manhã, sabia que seria a última vez que me deixaria manipular por eles. O café da manhã transcorreu com um tipo de cordialidade forçada que apenas quem guarda segredos pesados consegue manter. Vera, meu marido e até as tias que se convidaram para casa estavam visivelmente à vontade. Eu, por outro lado, estava em um estranho estado de calma que beirava o prazer cruel. Porque naquele momento eu sabia de algo que eles ainda ignoravam. Eu sabia que a jogada final estava em minhas mãos e que em breve o espetáculo que prepararam se tornaria uma cena inesperada e humilhante para todos eles. Esperei pacientemente enquanto Vera circulava pela casa, cheia de familiaridade, dando ordens a uma das tias para mover um vaso que, segundo ela, não valorizava o espaço da sala. Meu marido, como um soldado submisso, obedecia a cada comando com um sorriso presunçoso. Quando finalmente se sentiram suficientemente seguros, começaram a agir de acordo com o tal próximo passo que eu vi na noite anterior. Ao me ver na sala, onde eu estava sentada tranquilamente, tomando meu café, Vera caminhou até mim com aquele sorriso de quem já traçou todos os passos e esperava colher o prêmio final. Querida, ela começou, sem hesitação. Eu e o resto da família já organizamos um plano para que esta casa continue sendo o refúgio que sua família merece. Havia algo na sua voz que transbordava um misto de triunfo e hipocrisia. Meu marido estava logo atrás dela, observando-me como se estivesse pronto para me ver ceder, finalmente vencida. Mas eu permaneci inabalável, segurando o olhar dela como quem segura uma peça em um jogo que já está ganho. Interessante, respondi, deixando transparecer apenas um leve sorriso. Mas eu gostaria que você esclarecesse o que exatamente está planejando. Eu a encarei com uma calma tão cortante que percebi, pela primeira vez, uma hesitação em sua postura. Era como se ela finalmente estivesse percebendo que aquele não seria um confronto fácil. Você é uma mulher jovem, Rosa. Começou ela, tentando um tom condescendente. E com tantas responsabilidades aqui, talvez não perceba o trabalho que essa casa exige. Nós, como sua família, decidimos nos instalar aqui, para ajudar a preservar o que seus pais deixaram. Ela fazia soar como se estivesse me fazendo um favor, como se fosse uma protetora benevolente dos meus bens. Foi então que, sorrindo docemente, soltei a primeira bomba, a Vera, eu compreendo perfeitamente. Mas você sabe, imagino, que essa casa está unicamente no meu nome. Seu rosto congelou, e por um segundo, vi seus olhos se arregalarem em choque antes de ela recompor a expressão. Eu me permiti um sorriso mais amplo, aproveitando a surpresa que se espalhava entre eles.
Meu marido, que parecia dividido entre a vergonha e a frustração, tentou balbuciar algo. Rosa, querida, isso não é exatamente como pensamos. Ele estava claramente despreparado para a ideia de que eu conhecia seus planos, mas eu não permiti que ele retomasse o controle da conversa. Na verdade, é exatamente o que vocês pensaram, eu disse, minha voz cortante. E agora que vocês conseguiram o que queriam, ou pelo menos pensaram que tinham, é hora de esclarecer algumas coisas. Sim, a casa é minha. E agora eu quero que todos saiam. Meus olhos cravaram nos dele, que não sabia mais para onde olhar, então na sogra, que permanecia com a boca entreaberta, tentando processar a situação. Vera, sempre orgulhosa, deu um passo à frente, tentando manter o controle que lhe escapava como areia entre os dedos. Você acha que pode simplesmente nos expulsar? Somos sua família, Rosa. E essa casa é parte de nossa vida agora? Ela elevou a voz, mas suas palavras pareciam fracas, desesperadas. Vocês nunca foram minha família, eu respondi, cada palavra pesada como uma sentença final. Vocês tentaram me usar, usurpar o que meus pais deixaram para mim. Fizeram planos sujos, acreditando que eu era fraca ou ingênua o suficiente para cair nas suas armadilhas. Mas acabou. Eu me levantei, sentindo o peso do luto transformado em força. Era como se, finalmente, eu estivesse orando meus pais ao proteger o que eles haviam construído com tanto amor. Uma das tias começou a protestar, mas eu ignorei, caminhando até a porta da sala de estar e a abrindo com um gesto claro. Podem ir agora, antes que eu seja obrigada a pedir que alguém os acompanhe até a saída. Os rostos deles eram uma mistura de raiva e humilhação, mas eu não me importava mais. Meu marido, agora desmascarado e sem chão, tentou um último argumento. Rosa, podemos conversar, por favor? Havia um quê de desespero na voz dele, mas eu já tinha me libertado da ilusão de que ele ainda era aquele homem em quem confiei um dia. Não há nada para conversar. O que você fez, as mentiras, as traições, são coisas que eu nunca vou esquecer. Você me usou, me enganou e me subestimou. E agora, você vai embora como todos os outros. Minha voz soou estranha para mim, fria, definitiva. Por fim, depois de muitos murmúrios e olhares de ódio, eles saíram, e a casa finalmente pareceu respirar. Fechei a porta e fiquei ali, sozinha, no meio da sala, sentindo uma paz diferente, uma espécie de alívio que eu ainda não conhecia. A casa estava vazia, mas dessa vez não me senti sozinha. Eu sentia meus pais ali comigo, sentia que, de alguma forma, eu estava cumprindo o que eles esperavam de mim. Nas semanas seguintes, eu organizei tudo. Cada espaço que eles haviam tocado, cada móvel que haviam tentado mudar, eu retomei com uma nova energia. Era meu recomeço, uma nova chance de viver naquela casa com a dignidade e o respeito que ela merecia. Refiz a decoração, dei novos significados aos cantos da mansão e transformei-a em um refúgio, um verdadeiro lar, só meu, sem intrusos. Quanto a eles, soube mais tarde que a vida não foi generosa. Vera tentou, por muito tempo, reaver a antiga casa onde morava, mas as dívidas que ela e as tias contraíram eram altas demais para que conseguisse se restabelecer com o mesmo luxo que um dia planejou roubar de mim. Meu ex-marido, falido, teve que retornar à cidade onde cresceu, longe da mansão dos sonhos que tentou usurpar. Eu, por outro lado, descobri que era possível viver plenamente, segura de que minha história, minha casa e meu coração estavam sob o controle de ninguém além de mim mesma. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!